aprendeste. Por isso nós te falamos incessantemente em que é necessário que te aperfeiçoes mais em cada dia. Sim, tens razão quando dizes que desejavas ter forças e elas te faltam. E nós te pedimos que as conquistes pelo teu próprio esforço, que as procures mais, dia após dia. Este é o caminho. É o caminho que iniciamos desde a primeira página em que escrevemos. Não somos nós, mas é o Mestre que vai na tua frente, que vai na nossa frente, que indica qual o caminho a seguir para que consigamos atingir a meta traçada. Meu filho, nas páginas que se vão seguir mais te falaremos deste caminho que tens que percorrer, porque se aproxima a época, aquela época, predita por Jesus, em que nos quererás ouvir e nós não poderemos chegar até onde tu te encontrares. E então, estas páginas que hoje tens nas tuas mãos, servir-te-ão de reduto, de manancial para saciar a tua alma, de luz para os dias tenebrosos e de força, para os momentos de fraqueza, para ti e para aqueles por onde tu passares, porque serás o arauto das nossas palavras. Este é o caminho da divulgação, aquele caminho que te agrada. E, apesar de tudo, que tu ainda não pisaste. Página 64. Meu filho, ao longo de todo este trabalho que muito humildemente temos vindo desenvolvendo, nós temos procurado fazer-te sentir a grande necessidade de transformação, transformação individual que todo ser necessita de fazer. Mas que seria se essa transformação se reduzisse apenas e se fechasse no círculo egoísta de um só homem ou de cada um dos homens que tentassem conseguir atingir? Ah, na verdade, ao longo de todas as nossas palavras, um desejo maior que supomos tu já tenhas compreendido e adivinhado. E que essa transformação que tu careces, que todos nós carecemos e pela qual temos lutado sempre é no intuito de servir aqueles que dela carecem. Repara, meu filho, todos os homens, aqueles que tu vês com o rosto sorridente, com um cumprimento alegre, com uma vida materialmente desafogada, trazem consigo problemas inúmeros que egoisticamente ocultam aos olhos dos outros. E todos, de uma forma geral, trazem idênticos problemas. Que seria de nós se todos os pudéssemos solucionar? Que seria de nós se todos nós facilmente os pudéssemos transpor? Certamente que a evolução não seria este aprendizado bendito e dela não colheríamos os frutos deste aperfeiçoamento e de que tanto, todos nós, ainda carecemos. Por isso, nesses problemas há sempre dor, há sempre insatisfação, há sempre uma luta grande e é através dessa luta que o homem enceta novos caminhos procurando uma libertação que não sabe onde nem como poderá vir a encontrar. Às vezes cruzas-te com eles na rua, em qualquer parte. Se os adivinhasses certamente já lhes terias dado dessa paz que há bocadinho ouviste falar. Já a tua alma se teria dilatado procurando penetrá-los, devassá-los, para poderes arrancar-lhes todas as dúvidas, toda a dor, toda a insatisfação. Mas será que tu não o podes fazer, meu filho? Será que a tua alma não tem esse desejo? Será que tu não sentes ainda a compaixão necessária pelos teus irmãos? De certo que sim, porém, o teu caminho e o deles é o caminho igual, é paralelo o caminho, a luta é igual, as necessidades são as mesmas, a transformação é idêntica, os processos são únicos. Aperfeiçoamento. Página 65. E há muito quem tema o aperfeiçoamento, meu filho. Uns se têm debruçados sobre leituras que pedem ao homem esforços grandes, de tal maneira que eles temem-nos. Outros pedem exercícios físicos. Outros pedem abdicação, outros pedem renúncia. É certo que todos eles visam alcançar um ponto que só quando o homem se combater conseguirá alcançar. E aquele ponto de estado de compreensão, de tolerância para com tudo, para com todos. Mas não divergindo desses nossos irmãos que assim pensam, e não desejando, de forma alguma, deles nos afastarmos, nós procuramos que o homem caminhe, introspectivamente, procurando primeiro conhecer-se para depois se aperfeiçoar. Só quando tu souberes o motivo da dor poderás combatê-la.
e só a poderás combater quando houveres compreendido e encontrado a dor. A dor, sendo a grande auxiliadora da transformação do homem, é fruto do seu desvario, pois que todos nós fomos criados para vivermos sem dor. Basta, meu filho, que um pouco te concentres na grandeza divina e perguntes a ti próprio qual o fim para que o Pai Divino nos criou, para que repugne a tua alma a ideia da dor como castigo. Encontrá-la assim, como resposta a um passado delinquente, a infrações ao amor que em nós se perpetua. Depois verás melhor, mais claro, aceitá-las melhor e corrigir-te-ás melhor por ela. Todos os homens trazem consigo a dor como fruto do seu passado. E todos eles carecem de curar-se dessa doença que os danifica interiormente. É por isso que nós te vimos dizendo que só o interior caminho nos pode conduzir até esse ponto tão desejado, conhecermos-nos. Página 66. Meu filho, se tu pudesses penetrar as almas que te rodeiam, aqueles de que há pouco te disse que se cruzam contigo na rua, escondendo seus problemas, poderias observar que, verdadeiramente, o homem teme o sofrimento. Não sabe fugir a ele. Conquista-o com facilidade, embora o tema. Quantas lágrimas, quantos caminhos ocultos nesses sorrisos. Quantos espíritos estacionados a quem é preciso impulsionar, para um pouco mais caminhar em frente. Sabes que o homem que conquista o conhecimento, aquele que aufere forças novas, aquele que se dilata, tem deveres para com esses irmãos. E, muito embora os não possas penetrar, porque eles se fecham à tua aproximação, e muito embora os não compreendas ainda completamente, o caminho de todo aquele que conquista a razão de ser, de viver, de progredir e de evoluir, é ajudá-los. Há lágrimas ocultas que só com a palavra do conhecimento podem ser extintas. Há revoltas que só com a mansidão da fé podem ser acalmadas. E há a dor que só com a razão que a nutriu pode terminar. Aqueles, que como tu, enveredam já, pela procura do conhecimento, aguarda-os esta luta benéfica a favor daqueles que junto deles passam em dor, em revolta, em tormenta. Porque aquela paz de que ouvimos falar não é a paz exterior. É uma paz íntima. Não é a paz trazida pela abundância do dinheiro, pela fartura, pelos regalos ou pelas honrarias. É aquela paz que tanto pode existir na mais humilde choupana onde falta o pão como de facto, pode existir na alma altamente colocada, socialmente falando. Ela conquista-se no íntimo, não no exterior. Dessa paz tu careces de saber mais. Careces de vivê-la, de procurá-la em cada dia e conhecê-la em profundidade. E quando a tua alma estiver apta a senti-la, continuamente, tu serás já um arauto dessa luz que se manifesta em paz junto dos nossos irmãos. Página 67. Sim, que mais quer o homem do que paz? Todos os tesouros reunidos do mundo não valem tanto quanto ela vale. E nós não pedimos que o homem renuncie para adquiri-la e muito menos ainda para possuí-la. Porque é no dia a dia, na conjugação de todos os problemas, e depois na sua resolução que o homem definindo-se a encontra e alicerce em si próprio. Sabes, meu filho, quanto vale o silêncio quando tudo em nosso redor é tumulto? Pois assim é a paz. Quando o homem vive arruinado intimamente ele procura loucamente a paz. Ele tudo daria para possuí-la. As suas mãos cavam como se ela estivesse oculta no mais profundo do solo. Os seus braços se erguem ao céu clamando essa paz, como se ela descesse, ingloriamente, sobre qualquer um. O homem corre procurando encontrá-la longe, ao fundo, numa estrada infinita. Todavia perto a tem. Recolha-se a si próprio. Ouça-se. Ausculte-se a si próprio e procure, no silêncio da alma, essa paz que em vão busca por todos os lados. Meu filho, compreender a dor alheia e os seus problemas é já termos conquistados um pouquinho dessa paz. Porque já não fugimos de partilhá-la com os outros. Página 68. E tu sabes que, se o homem tivesse confiança no outro homem, abriria mais a sua alma e, quem sabe,
Talvez os seus problemas fossem de mais fácil solução se outro o ajudasse a resolvê-los. Mas infelizmente o homem ainda teme e é preciso. Perdoa-me, eu disse é preciso, mas não era assim que eu queria dizer. O homem que já conquistou a paz, um bocadinho desta paz de que te falo, deve procurar levá-la, amorosamente, àqueles que se ocultam nos seus problemas, nos seus chamados dramas. Dramas íntimos que os levam ao desespero, que os levam à ruína total de si próprios. Ah, meu filho! Pobre humanidade! Como está ainda longe de compreender esta paz quando ela é tão necessária? É tão necessária. Que bom seria que as almas a sentissem já um bocadinho só, como tu, neste momento, já estás sentindo. As estradas todas seriam plantadas de flores, não haveria mãos que as pudessem colher levianamente. E todos caminhariam felizes ao lado uns dos outros. Finalmente é isto que nós desejamos, é que cada um se prepare. Se prepare para encontrar-se com esta transformação que já está processando-se neste planeta em que o homem físico se debate ainda com uma dor incompreensível. Meu filho, ajuda sempre. Página 69. Meu filho, nas nossas páginas anteriores falamos-te numa paz difícil de compreender para todos aqueles que não tiverem ainda despertado para as verdades do Espírito. Mas, quando o homem vislumbra um pouco dessas verdades, procura saber mais associando a tudo quanto pode para poder compenetrar-se e conhecer, em profundidade, o que é o Espírito e para que o aperfeiçoamento. Se muitos o temem, como tive ocasião de te dizer numa destas nossas últimas páginas, é que, na verdade, poucos o podem enfrentar dado que tem que aperfeiçoar-se lutando consigo próprios. É uma luta dura. Chamemos-lhe íntima luta, de que muitas vezes o homem julga sair ingloriamente. Mas crê que não é assim. Porque se ele for perseverante e desejar enveredar por esse aperfeiçoamento, ele irá superando todas aquelas faltas que são suas filhas ainda, e conseguirá, ao longo de muitos dias, talvez de muitos anos, encontrar-se consigo próprio. E, em verdade, tem sido este o nosso desejo e o nosso esforço, que algum temos feito. Nesta transmissão é para te chamar, aproveitando esta oportunidade, agora que nos lês, de te encontrares contigo próprio. Não esperes que sejam os outros abrir-te a porta pela qual deves entrar. Porque tu continuarás desconhecendo aquele terreno que pisas por não o teres conquistado tu, intimamente. Mas se o esforço for teu e se fores tu a procurar essa porta, tu saberás todos os segredos e poderás, verdadeiramente, achar-te a ti mesmo. Sabes, meu filho, que depois de superados todos esses obstáculos, para que compreendas quanto é necessário lutar com as nossas imperfeições, há um mundo grande, imensamente maior do que esse em que tu vives, e que tu deves procurar para conheceres, mundo esse que és tu próprio. Essa paz, aquela paz íntima a qual não há nada que possa pagar, essa paz de que te falamos, conquistada por ti próprio, será o teu mundo, esse mundo maior no qual tu te movimentarás, livre à vontade. Livre. Repara, meu filho, nós queremos que todos os homens sejam livres, porque não há presídio pior, onde mais se sofra, não há ergástulo mais duro, onde mais se arraste a dor, do que numa consciência intranquila. Página 70. E, verdadeiramente, o homem é formado de consciência, pois que é nessa essência divina, que é espírito, que é intangível e por isso eterna, que o homem arquiva todos os seus conhecimentos, todas as suas virtudes e todos os seus defeitos. Quantos passam esquecendo essa preciosidade sem analisarem, sem perguntarem qual será o caminho para que ela possa responder? Em verdade esses homens estão longe ainda de si próprios porque, como barcos à deriva, caminham neste mundo sem rota, sem o fim almejado. Mas, quando despertam, é aí que sentem o primeiro grito. É aí que eles ouvem o primeiro chamamento. E é aí que eles sentem a primeira necessidade. Voltar atrás, não podemos, filho.
Não podemos voltar atrás. O caminho é sempre em frente e, por isso, o que está feito. E só podemos aperfeiçoar, para remir. Este é o chamado caminho interno, aquele renascimento de que o Divino Mestre Jesus nos fala. Aquele chamamento do Espírito por onde cada um deve ser novo. Meu filho, se procuraste já, na terra, encontrar-te contigo mesmo, ouve essa voz interna em que se chama a consciência. Ela, qual juiz, indicar-te-á o caminho mais certo. E quando ela não estiver de acordo com os teus actos e com o caminho que pisas, dir-te-á abertamente. Mas não ofusques nunca. Não acalhes a força. Não a tentes iludir, porque, no caminho longo que tens que caminhar e por onde forçosamente tens que prosseguir, ela te aguardará, chamando-te sempre para a rectidão, porque ela reside nessa fonte de sabedoria divina. Porque ela é também uma manifestação divina em cada um de nós, formada ao longo de todas as nossas milenárias experiências. E por aí que reside o nosso eu. Ela própria é que somos nós. O homem físico, ilusório homem, é transitório e terminará, num breve amanhã. Mas a consciência, essa ficará palpitando sempre, pronta sempre a continuar intangível, porque faz parte da sabedoria divina. Página 71. E há muitos de nossos irmãos, meu filho, que tentam calçá-la para melhor poderem percorrer a etapa da vida física. Erradamente assim supõem, erradamente julgam que é um triunfo. Pobres irmãos! Para eles existe sol de justiça que já existe e ainda não brilhou. A nós aquece-nos. Dá-nos forças novas e conduz-nos mais além todos os dias da nossa vida. Mas eles aguardam que tu lhes des uma palavra. Aguardam que tu os chames. Aguardam que todos os nossos irmãos, aqueles que já se aquecem no mesmo sol, aqueles que o trazem brilhando nos olhos, aqueles que já marcaram a sua vida por essa luz, lhe a possam dar, lhe a possam levar. É grande a tarefa que está sobre as tuas mãos. É grande a tarefa que está sobre as mãos de todos aqueles que de boa vontade já chegaram ao caminho glorioso da transformação consciente. Por isso eu te posso dizer que os homens que ainda não iniciaram aguardam por ti. E nunca adormeças, e nunca recues, e nunca te canses. Há necessidade de caminhar sempre em frente, levando essa palavra de paz e de esclarecimento a todas as almas. Pobre a humanidade que se debate ainda em duras lutas, e que mais adiante sofrerá dores horrorosas, por falta de esclarecimento. Como feras enjauladas, esses pobres filhos de bater-se-ão sem possibilidades de se libertarem desse estado. Repara, filho, vai ser uma dor grande, cruciante dor que os vai envolver a todos. É uma paralela que parte ao lado daquela outra gloriosa, que despontará de uma nova humanidade, uma humanidade, mais consciente, mais ardorosamente desejosa de progredir, mas de progredir moralmente. Sempre que possas, meu filho, não deixes de cumprir aquele dever que desde a primeira página te venho pedindo, aquele dever de amar, incondicionalmente, todos os teus irmãos. Página 72. Disse que o amor divino é uma inesgotável fonte que alimenta tudo quanto tem criado. E nós sentimos que é assim. Porque tanto homens como a natureza, criação primária do mundo físico, é uma contínua manifestação do sublime amor do Criador. E é aí, nesse grandioso amor, que estão firmados todos os alicerces das humanidades que já passaram, daquelas que habitam outros mundos, e daquela humanidade pela qual nós lutamos, que é a humanidade terrena. E há uma razão forte, meu filho, para nós lutarmos por essa humanidade. É que sentimos a derrocada iminente que está sobre ela. Derrocada que é fruto dos seus próprios actos. Derrocada que a fará renascer de novo, que a fará recomeçar, que a fará ter desejos mais elevados, que a fará recolher-se a si própria para aprender. E porque os anos que vós contais são para nós fugazes minutos, apressamo-nos a trazer todo o nosso trabalho, nesta cooperação fraterna para que,
entrelaçados uns com os outros, ainda só vemos dessa derrocada alguns dos nossos irmãos. E tu que ponderas já sobre tudo quanto eu te escrevo e que meditas em cada página que lês, olha com amor essa humanidade e vê em que lhe podes ser útil. Mas não te esqueças que dessa humanidade tu fazes parte. E só quando tu fores manancial de amor cessa a manifestação contínua de amor pelo próximo, só nessa altura tu estás apto a esse trabalho. Mas nós confiamos. Confiamos porque sabemos que depois de um terreno cultivado ele está apto a dar o seu fruto. E se tu estás apto a dar o fruto, então não o negues àqueles que sofrem. É tudo rápido, meu filho. Tudo muito rápido. Não para ti, que ainda contas os dias e as noites, mas se pudesses ver como nós, se pudesses ler como nós, então seria para ti um tormento maior. Assim vais nos teus dias, vais normalmente nas tuas obras. Mas assim mesmo não descanses, meu filho, não descanses. Página 73. Mas descansar, quando empregamos este pensamento e o adoptamos ao campo físico, dir-se-ia que o homem dormia ou repousava. Mas esse descanso sem dúvida que é necessário ao corpo físico, mas não é aí que eu te quero pedir que não descanses. Eu quero te pedir que não repouses, que não deixes o teu espírito adormecer. Que sigas com ele sempre. E sempre que ele tiver oportunidade nunca deixe de dar desse conhecimento que já conquistou. Ah! Meu filho! Quando eu te disse que pudéssemos nós enxugar todas as lágrimas, que pudéssemos nós auxiliar todos os homens que dormem, não descansaríamos um só instante. Mas nós já não estamos postos nesse caminho. Mas tu estás ainda e continuas. Por isso é a ti que nós rogamos que o faças. Há 2000 anos, quando o sublime Cordeiro de Deus passou pelo plano físico, deixou nele bem vinculado todo o seu esforço, toda a sua ação e mostrou bem aos homens que não há tempo para repousar espiritualmente. A sua palavra, que desperta ainda em cada dia, para aqueles que a quiserem ouvir, é bem movimento e ação. Quiséramos nós que todos os homens ouvissem e aceitassem, para que se pudessem transformar intimamente e, então, saberiam o valor real de cada uma das virtudes com que é necessário o espírito se engalane. Não julgues, meu filho, que tu poderás iludir alguém, as leis que são uma emanação do próprio Pai Criador. O homem puro de intenção é um espírito livre. E aquele de vivos sentimentos, esse é um escravo eterno, enquanto se não libertar. A esses ainda a luz não tocou. E é para esses que nós devemos mais devotar o nosso amor. E é por eles que nós mais devemos lutar. Confiamos inteiramente naqueles que forem despertando, porque esses também desejam já auxiliar o seu semelhante. Auxiliar. Ajudar os outros, meu filho, a solucionar os seus problemas, acalentá-los no momento de desespero, é levar sobre a nossa própria cruz a cruz deles. Compreendeste agora? Página 74. Meu filho, verdadeiramente quando o homem inicia o seu caminho ascensional com a consciência liberta e despertar já para o trabalho que tem a efetuar, ele costuma temer esse esforço, porque se lhes apresenta grande e muito difícil. No entanto sente também a alegria porque Deus, na sua infinita misericórdia, lhe vai dando oportunidades, tantas quantas ele carecer, para esse aperfeiçoamento e para essa ascensão. Por essa razão, aqueles que conhecem já um pouco, têm esperança, alegram-se, e uns dias com mais força e outros temendo essa evolução, eles vão seguindo, confiando sempre. Por isso nós temos vindo sempre a falar em amor, nesse amor sublime que te vimos pedindo tu saibas dispensar a tudo e a todos quantos te rodeiam. E que desejamos que tu conheças e vejas que fazes parte também desse amor divino, de que tu próprio és uma emanação. E tu não podes fugir a viver nele. Meu filho, quando o Mestre Jesus, ouvimos há pouco, anunciou o amor, esse amor divino abalou toda a terra. E conta-nos que os mártires, confiadamente, desceram ao circo. Repara, filho, como esta frase é grande.
É profundamente grande e traz consigo beleza sem fundo porque não tem mais fim. Repara, davam-se as almas porque além existia alguma coisa de maior. Porque elas sabiam que de novo renasciam e seriam, enfim, felizes. Foi o sentimento do amor, esse amor grande, esse amor divino que as iluminou para que elas pudessem caminhar sem receio algum, sem temor, sem desmentirem a sua crença. Assim nos temos esforçado para deixar um pouco, neste mundo, deste sentimento maravilhoso, que é o amor divinizado. Já te dissemos um dia que só por ele o homem se liberta e só assim conseguirá atingir aquele estado de libertação que ele tanto e tanto deseja. Não é com promessas vãs, não é com escusos caminhos, não é com esperanças superficiais, não é enganando o homem que o homem se salva. É levando pela verdade, conduzindo-o mansamente, ensinando-o, que ele desperta em si próprio. Quisessem os homens já terem assim trabalhado para que este pobre mundo fosse melhor do que aquilo que é, e não tivessem iludido tanto e lhes não tivessem dado tantas promessas nunca cumpridas, que também eles seriam mais confiantes. É por isso que sabemos que quase todos sofrem. Sofrem porque querem uma coisa diferente, porque aspiram a algo superior, porque cada um deseja para si próprio uma coisa melhor. Mas como, meu filho? Como conseguir isso se cada homem caminha erradamente? Se cada homem mente a si próprio, se cada homem se ilude? Como caminhar assim? Não será tempo já de que todos aqueles que despertam para a verdade a vão disseminando sem descanso. Por isso nós te tocamos e as nossas páginas são depositadas confiadamente nas tuas mãos, e aguardamos que tu as compreendas e sintas por elas um pouco de amor, para que as vás também distribuindo ao longo do teu caminho. Este é o pão espiritual de que o homem carece. E aquele ponto de apoio que ele tem de conhecer, é paragem obrigatória onde o homem tem que ficar. Porque, enquanto o homem não amar e não se divinizar nesse amor, dando, incondicionalmente, compreensão a todos, não haverá homens felizes sobre a terra. É tempo já. É tempo já. Página 75. E porque é tempo já, meu filho, também nós não descansamos, também nós viemos e aqui nos encontramos a teu lado, chamando-te sempre, para que tu sejas um auxiliar daqueles que, não possuindo já força material, têm na terra aqueles que por eles se esforçam. Os tempos, aqueles tempos de que Mestre Jesus falou, esses tempos vão chegando a pouco e pouco. E agora já tu e todos os homens estão vivendo dentro deles. E não tem mais que fazer senão lançar a mão ao arado, agora que o terreno humano começa a ser preparado, porque essa grande trabalhadora, essa incansável trabalhadora que vai de porta em porta, que não se esquece de ninguém, que toca a todos igualmente, a dor, tem feito a sua sementeira sobre a terra. E os corações ficaram alerta, e todos perguntam pela justiça divina, e todos agora nela querem confiar. E todos perguntam se não podem ter esperança. É agora a tua altura. É agora a tua altura de lançares a semente e falares dessa esperança, dessa certeza grandiosa que existe em cada um de nós, aproveitando-te dessa vibração dessa dor, em que as almas chagosas se encontram envolvidas. O amor do Senhor, que é preciso entre nos corações pelo conhecimento, é bálsamo que suaviza todos os males, e aquele que aprende a confiar nele esse é feliz porque nunca teme a dor e nunca foge do conhecimento. Meu filho, não temas cumprir aquilo que te pedimos. São necessários todos os arautos para tocar a reunir nesta hora de confusão. Leva sempre a palavra de esclarecimento. Consola sempre os aflitos. Página 76. Porque foi sempre uma das grandes manifestações do homem que se encaminha pelas veredas do Senhor, aquela de consolar os aflitos. E temos lido nas páginas do livro, chamado Sagrado, que os homens de bem eram sempre distinguidos pelo amparo que prestavam ao seu semelhante que sofria. E esses homens eram aqueles que já tinham despertado para as verdades que o Cristo tinha trazido,
e renascidos como o Senhor pediu, eles manifestavam-se dando amor, do mesmo amor que tinham recebido. É por isso, meu filho, que nós insistimos sempre, nessa dádiva voluntária que é o amor, pois que temos a certeza que o caminho andado sem que o amor nele seja semeado, é caminho andado em vão, porque o amor, quando é bem compreendido, ele outro sentimento não é do que essa busca de fraternidade e de união que os homens, aqueles que já despertaram, procuram. É certo que, para se chegar a uma conclusão, nós temos que ter provas e temo-las a toda hora, meu filho. Repara em quantas ilusões e em quanta desconsolação o homem as tem. Repara, e nada o satisfaz. E nada o encoraja. E nada lhe dá forças para caminhar. Mas quando ele enfrenta, conscientemente, por estas tão belas veredas, pisadas pelo Divino Mestre, o homem é forte, é sábio, é consciente. Liberta-se e é feliz. E, afinal, não é a felicidade somente o que o homem procura. No convívio com os outros homens, na criação da sua vida, na distribuição que faz de si para com os outros, o homem tem sempre um alvo, não sofrer e ser feliz. Compreendeste bem? Talvez te pareçam pequeninas frases, simples demais para que encerrem tanta beleza, quanto esta de que te falo. Mas o amor, sua palavra amor encerra todo o universo, meu filho. Todo o universo. Página 77. E já que falamos em universo, lembra-te de que não é só no teu plano, no plano em que habitas, que há seres vivos. Mas além de ti, noutros tais que tu não podes imaginar, há irmãos nossos vivendo e evoluindo tal como aí onde tu habitas. Alguns deles, irmãos a quem podemos já chamar de irmãos maiores, alimentam a esperança de que alguns de vós, e quem sabe se tu, meu filho, possam muito brevemente habitar entre eles. Ah! Mas não esqueças que só poderão habitar esses planos nesses outros mundos, aqueles que já amam, aqueles que amam tudo, tudo incondicionalmente. E que, quando o homem aprende a amar assim, já não é mais ele, meu filho, já não. Ele aprende a fundir-se com esse todo, formação divina, aqui, onde tu estás e naquelas outras paragens que tu não podes imaginar e ainda noutras muito mais além. Sabes com certeza que aquele mestre máximo que passou entre nós na terra era um desses espíritos que amava já tudo quanto palpitava em seu redor. E tu perguntas mentalmente, e hoje? Oh! Hoje meu filho, quase o não podemos imaginar. Amamo-lo muito nós também, porque não esquecemos a sua palavra de caminho e vida. Esse caminho que nós desejamos trazer hoje em migalhas. Em migalhas simples, porque ele deixou para sempre marcado no plano físico. Meu filho, queríamos saber, como ele, um pouquinho só, e queríamos que tu soubesses também e por isso te chamamos sem cessar. É que não há possibilidade dessa tal felicidade chegar até ti se não for por esse caminho. É que não há outra via, meu filho. É inútil tentar outros caminhos. É completamente inútil. Página 78. E, apesar de tudo, neste necessário caos para a limpeza total da Terra, esse mestre, que nós amamos, continua a irradiar paz sobre este pobre planeta. E dando as suas forças, ajudando sempre, porque ele será o vencedor. Não fora esta certeza, e aqueles que passaram antes de ti que tudo perderam, aparentemente, no plano físico, e aqueles que tudo deixaram, voluntariamente, aqueles que renunciaram à própria vida, dando-se, esses, meu filho, não teriam mais tido forças, não teriam mais podido resistir. Teriam renegado 1000 vezes a sua fé, a sua crença, teriam 1000 vezes desmentido aquela sublime palavra que enche a nossa alma. Mas não, todos sabiam que o Mestre nunca nos abandonaria e que era necessário que cada um caminhasse por essa vereda de verdade que lhe havia marcado no plano físico. E porque eles o queriam alcançar, precipitaram-se nela, sem temor, e seguiram. Por isso a Terra não está completamente perdida.
porque ainda há alguns que se apoiam nele para poderem caminhar. Meu filho, há lá beleza maior do que o caminho de um homem que tudo deixa para se encontrar com seu mestre, através dos seus actos diários para aquela transformação total que ele pede. Há forças, sim, quando a fé é grande. Pudesses tu perguntar àqueles que já passaram, antes de ti, por que razão assim procederam, e todos diriam que um amor grande os havia tomado. E que uma luz iluminara os seus passos e que eles sabiam que o Senhor os guiava. Quanta paz no seu caminho! Quanta paz! Página 79. Meu filho, como a mãe que embala tenamente o seu filho com as suas canções, nós te temos embalado através das nossas páginas, fazendo-te sentir qual a necessidade maior e primeira necessidade que tu tens para te tornares um homem espiritualizado e poderes caminhar ao encontro do Mestre a quem nós desejamos apresentar-te. Nós sabemos que é só do esforço despendido que tudo depende. E que quanto maior for esse esforço e mais profundamente o sentido, mais alcançarás e mais rapidamente andarás o teu caminho. Sim, porque ninguém, a não seres tu próprio, o pode percorrer, e tu só o farás quando verdadeiramente houveres despertado para a verdade do amor espiritual que transforma o homem, desde o primeiro dia em que ele o compreende e sente. Já atingimos hoje a 79ª página e nesta página nós queremos dizer-te, o rumo que vamos seguir é um rumo sempre igual. Porém, a partir de hoje, falar-te-emos na outra beleza, numa beleza grande que também deves conhecer, e na qual te tens de instruir para bem poderes compreender. Não sabemos, antecipadamente, se tu terás forças para cumprir. Mas sabemos que, se quiseres, podes, a pouco e pouco, ganhá-las. E assim, a pouco e pouco, ser-te-á fácil atingir o ponto de onde verdadeiramente desferirás o voo, o tal voo de libertação. Sim, porque tu ainda não atingiste o estado, esse estado de libertação. Porque só quando houveres bem compreendido e quando houveres bem atingido esse cume, daí sim. Daí, será a tua libertação. Por isso esta página de hoje, esta só, que hoje te dou, marca-te um rumo novo, embora nela eu, hoje nada mais te diga, senão isto, que procures forças, que deves procurá-las no mais profundo da tua alma, porque mais te vais aproximando da verdade que liberta e do conhecimento que faz o homem novo. Até aqui ouviste referir quanto vale o amor, esse amor de onde tudo dimanou, que é uma força permanente, constante, manifestando-se em toda a criação. Em mim, em ti. Aquela força que tu podes encontrar nas singelas páginas que ficaram para trás, enche a alma por mais vazia que ela esteja. Agora, quando ultrapassarmos esta página, talvez exija de ti mais um pouco, porque primeiro semeei e cultivei, e agora quero o fruto de ti. E no dia em que nos encerrarmos as nossas páginas, tu saberás quem eu sou, porque jamais serei uma incógnita para ti. Sou alguém que está sempre perto, embora num mundo distante do teu. Alguém que te ouve, embora tu não possas conhecer. Esta é a página que marca, precisamente, o meio deste nosso pequenino livro. Segunda parte. Preâmbulo do irmão Gaspar. Que a paz do Senhor esteja entre vós, irmãos. E que a sua bênção vos cubra e a toda a humanidade. De novo os nossos esforços e os nossos pensamentos estão unidos para o trabalho a favor dos nossos irmãos. E outra coisa mais nos não pode nesta hora unir, porque esta é entre todos a mais necessária, irmãos, a de trabalharmos para que o mundo seja esclarecido. Ouvimos frequentemente dizer que não há dádiva maior do que a do esclarecimento. E nós concordamos em absoluto porque, embora o homem não possa prescindir do pão, como necessidade imediata, ele igualmente, na hora que estamos a atravessar, não pode prescindir do conhecimento que, doseado conforme a sua evolução e o seu esclarecimento, lhe deve ter dado. E nisto nós já temos depreendido como foram grandes e sábias as palavras do Mestre Jesus.
A cada um ele dava consoante a sua capacidade de conhecimento. A cada um ele dava consoante a sua vontade de aceitar. A cada um ele dava consoante o desejo que cada um tinha de aprender. Assim somos nós, na nossa pequenez de trabalho, na nossa humildade de serviço. Nós devemos dar, irmãos, sempre de acordo com aquilo que cada um pode assimilar. Qualquer um de vós que aqui está presente, trabalha disseminando a verdade do amor entre os homens, ou pela palavra ou através dos escritos. Esses devem ser sempre de forma que qualquer um os possa assimilar. Eles devem ser levados aos quatro ventos, porque mais cuidamos nós agora dessa sementeira do que discutir posições sejam elas quais forem. Cumpre ao homem como vós, irmãos, entregues dessa missão, não perder um dia, nem mesmo que seja uma hora, sem que a sua atividade seja empregada em prol daqueles que nada sabem. Porque, quase sempre o vimos afirmando, as horas que estamos vivendo são horas amargas, mas as que se aproximam serão amargas e de confusão. E cada um munir-se-á daquilo que já tiver conquistado. E aquilo que já tiver conquistado será sua muleta para poder caminhar. Será sua couraça para o seu sofrimento, será o lenitivo para todas as suas mágoas. Por isso, amigos e irmãos, lembrai-vos sempre de que também o Mestre Jesus, na sua suprema hora ficou só. Lembrai-vos disso. E vós, embora aqui reunidos dois apenas, lembrai-vos de que tendes ainda muitos dos vossos irmãos e amigos espirituais que convosco estão vibrando no mesmo pensamento, unidos no mesmo desejo, lutando para atingir o mesmo fim. Portanto, irmãos, eu sei que nenhum de vós esmorece. Eu sei também que nenhum de vós vacila no caminho que tem ainda para andar. Mas, amigos, é sempre consolador sabermos que não estamos sós. Junto de vós aqui vêm frequentes vezes alguns daqueles que já lutaram nas plagas terrenas convosco, ou algures noutras partes, mas que nas mesmas épocas lutaram. Aqui vem também dando-vos incognitamente o seu auxílio. E nós, já somos da casa, aqui vimos sempre por aqui e andamos sempre no desejo de ajudar. Que o Senhor, a quem nós tanto desejamos servir, de forma a aproveitar o nosso serviço, vos cubra com a sua bênção e vos guie sempre na senda terrena, até concluirdes aí os vossos dias. Até breve, amigos, e o nosso abraço para vós. Página 80. Meu filho, entramos hoje com esta nossa página, a primeira poderemos considerar, da segunda parte do nosso livro. Em todas as anteriores que já te ditamos te tentamos conduzir por aquela via maior que tanto o nosso Divino Mestre enalteceu, o amor. E mostramos-te, numa linguagem simples, e deveras talvez ingênua, ou tentamos mostrar-te várias facetas desse amor, pelas quais te poderia conduzir analisando ora uma ora outra. Porque nós contamos que estas páginas serão lidas por muitas almas, algumas das quais talvez ainda não possam compreender. Por isso a nossa linguagem deve ser sempre simples e, como te disse, ingênua quase. Mas crê, que se elas forem compreendidas, como todas as coisas singelas, encherão de alegria e de força aqueles que as compreenderem, porque nós escrevemos diretamente para ti, meu filho. E a tua alma, que já está feita de todos esses matizes de experiências, nas quais tocamos, contamos que nos tenhas compreendido. E mais ainda, se é fácil nós assimilarmos aquilo que é simples, muito mais fácil será cumprirmos, porque se é simples nada tem de complicado que nos possa afastar desse cumprimento. Meu filho, seguindo a mesma rota do amor, deste grande amor espiritual que todos nós devemos sentir por tudo quanto nos rodeia, nós encetamos esta segunda parte, porque nesta página nós abrimos horizontes mais largos, muito mais largos, nos quais tu podes também alargar toda a força que há em ti para edificarmos esse edifício humano que temos vindo a construir, com alicerces que jamais poderão ser destruídos, porque nós os firmamos naquela base sólida em que toda a criação, que é obra do próprio Pai Divino, está firmada.
Não há nada que nos não fale do amor divino. E toda esta grandeza só tem uma resposta: que muito Deus deve amar para criar tanta maravilha. Página 81. Quando nosso Divino Mestre iniciou a sua carreira sobre o plano físico, todos os homens o admiravam pela grandeza da sua simplicidade. Eram palavras sábias, de construções nunca atingidas por outros homens, com que ele ilustrava toda a transformação de que o homem carecia. E todo aquele que as entendia as tomava à sua conta como se lhe houvesse sido traçado um roteiro do qual não poderia sair. E aqueles que aceitavam esse roteiro analisavam a sua estrutura e na sua base, meu filho, só achavam amor. Mas era um amor desconhecido que, ao mesmo tempo que alargava os horizontes dos homens, os prendia numa responsabilidade maior, prometendo-lhes dias venturosos, se eles soubessem abdicar de tudo aquilo com que anteriormente haviam construído as suas vidas. E os homens de então eram como os de agora, falíveis seres em que sempre a sua personalidade estava perante todos os obstáculos. Era preciso abdicar-se dessa personalidade para podermos ser novos. Era preciso lutar para essa conquista de que o mestre falava, ensinando, por parábolas, como e onde devia começar essa transformação. E o Senhor chamou os trabalhadores para a sua seara. Alguns acorreram prontamente, mas foram negligenciando o trabalho. Outros foram derradeiros, mas incansáveis. Conseguiram maior trabalho do que os anteriores. Depois o Senhor pregou. E disse-nos o Senhor, que recebeu mais o derradeiro do que os primeiros. Repara, Deus, que nos dá a oportunidade do trabalho, nos põe à frente o terreno para trabalharmos, e quantos não vão negligenciando pela vida fora até atingirem o último momento da sua existência terrena sem nada ou quase nada de proveitoso terem feito. E quantos outros foram acordados no último momento, acorreram céleres e conquistaram tudo quanto estava à sua frente. Essencialmente o amor divino se manifesta na base desta parábola. Esse amor se chama oportunidade, esse amor que nos diz que não percamos essa oportunidade, meu filho. Página 82. E oportunidade, meu filho, é qualquer coisa de grande que Deus nos dá. É como que se uma porta nova nos fosse aberta e essa porta desse acesso a um terreno tão vasto no qual nós nos movimentássemos à vontade, e nele pudéssemos cultivar tudo aquilo que, no reduto da nossa alma, já houvéssemos semeado. Contamos sempre que saibas aproveitá-la e que nunca deixes que ela passe em vão na tua existência. Construir é o caminho. Depois de termos ouvido falar de que aquele que nos deu ser jamais descansa, jamais deixa de criar, de construir a oportunidade, esta que agora estás vivendo, é a porta de que eu te falei, a porta aberta para toda a conquista que a necessidade venhas a fazer. Este é o caminho que dentro dos horizontes novos te vamos abrir. Mas esperamos que também tu procures, depois de saberes que a vida só pode e deve ser vivida quando possamos construir nela em alicerces sólidos as nossas vidas futuras. Meu filho, caminhamos, apressadamente agora, ao encontro daquela tão sonhada liberdade. E queremos conduzir-te, através da construção, na responsabilidade. Esperamos que nos possas também compreender como até há pouco tempo nos compreendias, embora por vezes a nossa linguagem figurativa tenha que dar trabalho à tua mente para discernir, para interpretar. Mas contamos com a tua boa vontade, porque nós somos espíritos libertos e no nosso plano a linguagem só pode ser esta. Ajudemos a respeitar o livre-arbítrio de cada um, a vontade de cada um. Página 83. Meu filho, continuamos a enviar-te as nossas páginas. E agora que te falamos numa colheita que tu receias ainda não poder dar, nós iremos a pouco e pouco, habituando a tua alma à ideia dessa dádiva. E porque a dádiva de que nós te falamos de forma nenhuma pode significar sacrifício, mas sim uma manifestação espontânea de ti próprio, nesse constante labor que é a experiência da vida física. Quem é o homem ou a mulher, meu filho, que não tem durante a vida,
durante os dias de que é constituída a vida física, oportunidade de bem fazer. Essa oportunidade, quando é aproveitada, chama-se fruto. Compreendes? Isso é fruto, porque é a manifestação daquilo que está na nossa alma, que nós pretendemos, que nós por maturação interna fizemos que frutificasse. E então o fruto da nossa ação é dado ao nosso semelhante. E não há nada melhor. A vida, a experiência física, é mais suave, os dias correm mais céleres. E no fim de cada ano tu poderás contar muitas coisas boas que tenhas feito. Tudo isso é fruto. É aquela dádiva que de princípio te falei e foi aquela que eu disse que vinha agora pedir-te. Mas não é sacrifício, meu filho, é boa vontade. Esse fruto chama-se serviço. Página 84. Sim, porque há muitos homens que gostariam de servir mas não podem ainda. Há muitos que sabem e não querem, e há outros que querem e não podem. Imagina, sabes por que é que não querem? Porque há muitos que são os infelizes, presos, absolutamente, ao preconceito social que eles puseram acima de tudo, até mesmo da manifestação maravilhosa dessa colheita que se chama maturação interna, que se chama perfeição ou melhor direi, autoeducação das almas. É verdade, esses são bem infelizes, meu filho. Sabem mas não querem. Mas quando um homem quer, sabe e pode, esse homem é feliz. É assim que começa a felicidade na terra. Um homem pode estar vazio de tudo quanto seja material, as suas mãos serem pobres, os seus pés andarem rotos, os seus fatos serem velhos, mas imagina, meu filho, que ele pode carregar consigo um tesouro dentro da alma. Cada gesto, cada palavra, cada ação ser um raio de luz a iluminar o seu semelhante, e pode vir tão adequado quanto o momento aflitivo daquele que dele carece. Isto faz parte da sabedoria, saber dar aos que sofrem, saber dispensar aqueles que necessitam, saber amparar os fracos, aqueles que vacilam no caminho. E todo aquele que, como tu, vem lendo as nossas páginas e com elas aprendeu que a base de tudo é o amor, e que se houver sobre esse amor edificado toda a sua estrutura espiritual, imagina, meu filho, que pode, deve e traz, com certeza, esse tesouro consigo. As nossas esperanças, meu filho, é que as nossas palavras não tenham caído em vão e tu delas tenhas feito um colar para enfeitar a tua alma. Uma colar interno que tu uses dentro do teu peito, só teu conhecido e nosso conhecido. Serás uma alma adornada com as tais pérolas preciosas, aquelas pérolas de que o Mestre nos fala, que as não devemos dar a quem as subestimar mas sim àquele que possa delas também fazer um colar para se enfeitar a si próprio. Página 85. A vida, toda ela é constituída de provas. Mas, para um homem que desconhece aquilo que tu já sabes, ela é feita de acasos que surgem a todo momento. Porém, tu, meu filho, que já não aceitas o acaso, mas aceitas as leis divinas que nos regem, tu sabes que cada prova, na tua vida, virá aumentar ou diminuir essa estrutura espiritual de que te venho falando. Se tu souberes aproveitá-las, dando-lhes sempre aquele realce espiritual que todas elas nos merecem, tenha certeza de que te fortaleces cada vez mais, e, então, aumentarás todas as tuas possibilidades de auxiliar, de dar, de amparar aqueles que necessitam. Mas se ao contrário tu lhe chamasses acaso, como os ignorantes lhe chamam, então perdê-las-ias ao longo dos teus dias, e chegarias ao fim dos mesmos dias sem nada feito daquilo que os teus olhos tentavam encontrar onde fixar-se. E há muito tempo que a tua alma procurava qualquer coisa de maior para nela beberes. E agora que vais aprendendo, e agora que vais desvendando, não percas essas oportunidades. Não, o acaso não existe, tal como nada, meu filho, porque há sempre uma forte razão para tudo existir. A vida é um encadeado, e nesse encadeado tu, eu, a natureza própria, todos que se aproximam de nós. Aqueles que estão longe nunca contactaram conosco,
Esses fazem parte do mesmo encadeamento. Imagina que aqueles que nunca vistes, já contigo tiveram laços de amizade, consanguíneos, laços carnais. Portanto amanhã podes depará-los, e se os deparares e houver oportunidade de os servir, lembra-te de que estás edificando a sua estrutura espiritual, estás dando assim o fruto que eu te venho pedindo. Página 86. Meu filho, falamos-te nas nossas anteriores páginas na beleza de umas pérolas com as quais desejávamos que enfeitasses a tua alma. E se te falamos nesse simbolismo de enfeites materiais é para te fazermos sentir, verdadeiramente, aquilo que pretendemos. Essas pérolas, esse colar, outra coisa mais não é do que as virtudes, todas elas enfileiradas, ornamentando a tua alma, quais luzes de fé, de amor, de caridade, que iluminarão o teu caminho por mais obscuro e tormentoso que ele seja no plano físico. Esse plano de que tanto o homem se queixa, mas onde verdadeiramente tem de resgatar as suas vidas do passado, vidas que aí semeou, e que semeou inconscientemente umas, e outras, alheio já aos conhecimentos maiores que lhe tinham chegado. Por isso nós tanto clamamos, e tanto pedimos e tanto rogamos que cada um, nesse caminho de aprendizagem, se vá aperfeiçoando, cada vez mais, no cultivo dessas virtudes que o podem embelezar. Ouvimos há pouco falar da humildade e sabemos como o Mestre Divino, arauto máximo da humildade, a exaltou com o seu exemplo. Sabemos que quando ele chamou a si um menino era para fazer sentir aos homens como tem que se tornar não pequeninos na sua estrutura física, mas tornarem-se simples, singelos e puros em todas as suas concepções. Assim o homem será forçosamente humilde. Será bom, porque não saberá pensar mal de ninguém, e será verdadeiramente sábio na sua humildade. E que mais se poderá impor embora o não pretenda, outra que não seja a humildade? Quem mais poderá lutar contra ela que, mansa e pacífica, todos os dias pensa da mesma maneira? A toda hora age igualmente. Em todos os minutos se comporta direitamente, sãmente, como alguma coisa de divino que o homem já possui. Essa sábia virtude, que é a humildade, é de todas a mais bela, porque é ela que acolhe todos os sofrimentos que há no mundo. Meu filho, procura ser sempre humilde através de todos os teus trabalhos, e quando estenderes a mão a teus irmãos, fala humildemente, como alguém que a dá para ajudar, e não como alguém que a dá para se impor. Quando a tua voz soar, faz com que ela vá evada de magnetismo purificador, calmante, apaziguador de todas as revoltas, de todas as dores. E assim, ninguém, nunca, em hora nenhuma, se revoltará contra a humildade de que és portador. Página 87. E como é bela a lição que o Mestre amado nos legou. Humilde, nascendo na insignificante manjedoura, entre os animais mansos que o beijaram com o seu bafo, no momento de lhe chegar ao plano físico. Ali, naquelas humildes palhas, estava renascido o maior mentor que a humanidade já conheceu. Era a página primeira da sua vida terrena. Era aquela página que havia de ficar indelevelmente marcada por todos os séculos sem fim. Meu filho, relembrar esse momento maravilhoso é tornarmos-nos nós também pequeninos. E felizes de nós se tal conseguirmos, para podermos compreender como tanta luz se pôde conter numa simples manjedoura. Meu filho, é ternura, é poesia, é algo de divino esse momento, quando lembramos. Comparando a grandeza para nós incompreensível do Mestre, a nossa alma ajoelha, pedindo-lhe com uma alma sincera, que nos ajude um pouco para compreendermos a sua humildade, para nos dar da sua humildade. Para nos fazer sentir essa grandeza humilde é que ele chegou ao estábulo de Belém. Página 88. Meu filho, pobres dos nossos irmãos que não compreendem ainda o valor da humildade. Pobres deles, meu filho, que caminham ainda arrogantes, pisando duro como senhores fortes, e só eles, donos de tudo quanto existe. Pobre humanidade, que ainda vibra assim, agora nesta hora,
meu filho, em que todos os olhares deviam estar voltados para a lição sublime do Mestre Jesus. Em que tanto o homem carece de aprender a reformar-se. Em que tanto